Bom, pessoal, o que eu fiz aqui agora? Quando ele terminou aquele processo, ele criou algumas coisas novas aqui no projeto. Então, eu vou pegar o main aqui, que ele está com alguma coisinha que depois eu vou comentar. Não precisa assustar com ele, não, tá? Mas eu tenho aqui coisas novas, principalmente essa pasta Models. O que tem dentro dessa pasta Models? Ele cria uma pasta Mapping, cria um arquivo que chama Aula Entity Context. O context é o meu contexto, é a partir dele que eu vou fazer o acionamento ao banco, basicamente. O aluno.cs é a minha entidade. Olha que lindo isso. É lindo. Ele montou a minha entidade. Os get set. Tá, mas e a relação? Então, olha lá, o que era varchar, ele já identificou como string. Ele já criou a tabela, a classe de entidade. E ele criou também, para cada entidade, uma classe de map, que é o que faz o mapeamento. Tabela, entidade. Então, olha só, tem uma chave primária lá, não tem? Que é justamente o ID aluno. Ele faz o mapeamento aqui. Ele também pegou algumas propriedades. Então, ele pegou o nome e o endereço. Certo? E aqui ele faz o mapeamento da entidade para o nome da coluna. Por que ele faz esse mapeamento aqui? Porque pode existir um cenário onde o nome da coluna seja diferente do nome do atributo na entidade. Para que a porcaria da pessoa fez isso? Vou contar um cenário onde aconteceu isso. Lá na empresa, a gente trabalha com um padrão de nomenclatura de banco, todas as colunas do banco com o nome, com o primeiro caractere minúsculo. Isso é um padrão, uma convenção, a gente já trabalha há muito tempo assim. E independente da tecnologia, da plataforma de desenvolvimento. E a gente trabalha também com os get set das entidades em maiúsculo. E aí? Zebra, né? Não é zebra, não. Usando esse plugin também do Visual Studio, é possível rodar essa opção aqui, ó, Customize o template. Você customizar o template. E ali você pode fazer, entre outras coisas, esse tipo de adequação. Tá? O template ele é um código C#, então você usa a sintaxe do C# e consegue editar as coisas lá. Né? Fazer um for each, fazer um laço de repetição para fazer alguma coisa. Uma maneira muito comum de utilizar o entity é não fazendo esse mapeamento na classe de mapping, e sim na entidade decorando os atributos e decorando a classe, para fazer essa relação do nome da classe com o nome da tabela, do nome da tabela da coluna com o nome do atributo da entidade. Então é possível customizar o template para ele fazer para você isso automaticamente. Né? E no caso do projeto lá a gente fez para manter o padrão que já era utilizado há muito tempo, não fazia sentido. Então a ferramenta se adequou à nossa forma de trabalhar. No nosso caso aqui eu acho que a gente pode usar uma convenção para não ter que ficar editando o template e gerando complexidade desnecessária, uma vez que o banco ainda nem foi construído. Né? Então pode se planejar isso já no primeiro momento para evitar complexidades desnecessárias. Beleza. E o que ele me traz com esse Aula Entity Context? Então, ele criou essa coisa toda. Então, ele criou uma classe de contexto, ele criou uma classe de entidade, porque eu só tenho uma tabela, e criou uma classe de mapping que faz a relação dos atributos da entidade com as colunas da tabela. Isso de maneira automática. Tá? Ok. Como é que eu faço para usar, então, e gravar um dado lá e recuperar um dado? Agora que eu vou no main, o main está com uma estrutura que eu estava usando antes, então eu vou modificar ele um pouquinho. Olha só, dentro do main eu vou fazer, a primeira coisa, eu vou usar essa estrutura aqui, using. O que ele faz? Ele cria um escopo com abre e fecha chaves, então eu tenho aqui o escopo do using. Dentro desse escopo eu vou trabalhar com esse contexto. O que ele me garante usando essa estrutura? Que os objetos que são criados para controle aqui, eles morrem quando esse escopo termina. Então eu não preciso, por exemplo, liberar a conexão com o banco, ou algumas outras opções. Eu tenho uma garantia de que eu vou garantir aqueles dados em memória, aquele controle, no escopo do use. É como você fala, eu quero usar isso nesse escopo. Fugir desse escopo já pode, inclusive, matar isso. Tá? Desvincular a referência. Não é liberar a memória diretamente, porque tem a ação aqui do coletor de lixo, que é algo, de uma certa maneira, automatizado. Então, olha só, a primeira coisa, então eu vou fazer o using no contexto, que é a classe que ele criou para mim de contexto aqui, ó, que é o Aula Entity. Não é isso? Ele pegou o Aula Entity, que é o nome que eu dei para o banco. Então, vou vir aqui, ó, Aula Entity Context. Se eu não tivesse já um projeto inteiro, porque ele aqui já está referenciando, né? É importante falar que ele está referenciando isso aqui, ó. Eu tenho um use adicional. Eu dou o console
.models, que é justamente o namespace dos códigos que estão dentro da pastinha models, que é a pastinha que foi gerada automaticamente pelo plugin do Visual Studio, pelo Entity Power. Beleza? Tá, então vou criar aqui a aula Entity Contexto. Obviamente, eu estou criando um objeto novo daquela classe de contexto. A classe de contexto é uma só para o banco. Tá? Eu vou abrir a classe de contexto aqui só para a gente dar uma olhadinha nela. Basicamente, ela tem algumas estruturas. Ela define aqui qual que é o nome da string de conexão que ela está usando. Inclusive, a gente vai abrir lá o arquivo de configuração e dar uma olhada nisso. Porque você vai poder mudar, você vai criar um usuário específico para só ter privilégio, por exemplo, de consulta e inserção. O usuário que eu usei para fazer a engenharia reversa aqui foi o meu usuário do Windows. Né? Então ele criou essa string de conexão com o usuário padrão lá. E ele criou aqui, olha só que interessante, um DB7, onde ele já definiu que essa tabela aluno vai ser usada aqui. Interessante que ele usou um termo aqui, ó, aluno ES. Tá? Isso é um padrão do Entity também. Ele trabalha com o nome da classe, vamos dizer assim, das classes de entidade dentro do contexto, com a letra, com o caractere S no final, ou ES, porque, na verdade, o padrão aqui é em inglês, né? Então, ele depende da regrinha, né? Se termina com vogal, é S, se não termina com vogal, somente o S. Tá? Mas a gente vai entender o que ele está fazendo aqui. Então, basicamente, ele está falando assim, ó, essa tabela está nesse contexto. E ele fala também que ele está vinculando o mapping dessa tabela. Lembra que eu tenho a entidade e o mapping. Que ele criou automático. Essa classe aqui ele também criou automático. Só estou mostrando para a gente entender um pouquinho ela. Aí aqui o que vai acontecer? Então, eu estou usando o contexto. Aí eu vou criar um novo objeto do tipo aluno. Vou pedir o cara para digitar um nome, e o aluno tem um nome, não tem? E olha que interessante, ele já criou para mim a classe de entidade, então eu só vou usar ela, né? Peço para o usuário digitar um nome. Peço para ele digitar um endereço também. Aqui estava um resquício de uma outra geração automatizada que eu fiz, que era um exemplo parecido. Opa! Aí aqui ele tem lá endereço, nananã. Então vai ser endereço. Beleza. Essa parte aqui eu vou dar um comentário, que já já nós vamos brincar com ela. Olha só, como é que eu faço para, a partir de um objeto, persistir esse cara? Então criei um objeto aluno. Aluno é do meu tipo entidade. Como é que eu persisto ele? Eu chamo o contexto.alunoES. Lembra que o aluno dentro do contexto tem esse S no final com padrão. E eu dou um add alu. O que ele vai fazer? Ele vai gravar esse aluno no banco. Simples assim. Então eu não criei a entidade, não criei a classe de mapping. Eu instanciei um objeto da entidade que ele criou para mim, atribuindo valores para ele. Chamei o contexto, criei um objeto do contexto. Chamei um ponto a entidade. Então se eu tivesse várias entidades vinculadas a esse contexto, a gente vai criar mais uma tabelinha lá no banco e ver como é que isso funciona em modificações. E dei um add e ele adicionou esse aluno. Na verdade, aqui entra aquela ideia, tá, Helder? Eu vou adicionar, mas eu posso fazer várias adições e só depois salvar. Então aqui eu adicionei e salvei. Eu comitei aquela alteração. Mas com relação a telefones vinculados a esse aluno... Calma. Comentei. Aí a gente vai fazer collections dentro de uma entidade e ver como é que isso funciona também. Tá? Aí olha só, aqui tem alguns exemplos de consulta. Eu vou comentar as outras. Eu vou, obviamente, passar esse exemplo para vocês. Vocês vão poder brincar. Tá? E aqui eu estou fazendo as consultas da maneira, eu diria até da mais complexa que tem. Aqui não é via instruções lambda. Tá? Então olha só como é que funciona. Então eu salvei. Agora eu quero consultar o que eu salvei. Então eu vou pedir para o cara digitar, vou salvar e vou mostrar logo depois. Para ter um insert, select. Então olha só, eu estou criando um objeto do tipo iQueryable. Como é que é o objeto iQueryable? É um query, só que ele é orientado por objeto. Então olha só como é que funciona. Eu crio a variável query, dou um from, B é um apelido que eu estou dando para, digamos, tabela aluno. Só que aluno no contexto é assim que eu chamo ele, né? Aí eu quero selecionar todos, ordenando pelo nome. Ele deu problema ali porque o B é um elemento que tem endereço com E maiúsculo, porque eu criei a tabela com o campo com E maiúsculo. Quando eu fiz a tradução, ele criou o campo com E maiúsculo para mim também, como um atributo da entidade. Tá? Então eu fiz a query, beleza? iQueryable, query.
Muda a ordem dos fatores? Muda. Então eu dou o select aqui embaixo. Vocês vão ver que tem algumas variações, não precisa olhar para elas agora não, que pode assustar um pouco. Mas com essa estrutura aqui eu vou fazer os joins, eu posso fazer consultas mais complexas caso existam. Caso existam, porque consulta simples, eu sugiro utilizar a estratégia Lambda, que é mais simples. E eu vou mostrar a mesma consulta aqui com Lambda para a gente criar uma relação aí. Então olha só, como é que eu faço? Eu montei o query, certo? Aí eu vou dar um for each nesse query. Então não é query 3 não. Eu chamo aluno item porque cada item de retorno desse cara vai ser o quê? Então, tanto a ida quanto a volta, o entity já faz um mapeamento para mim de objeto para relacional. A ida eu tenho um objeto, eu falo save. A volta, eu monto a query e o que ele me retorna é uma coleção de entidades. Lembra dos conceitos que nós trabalhamos na disciplina semestre passado? Entidade. O que navega nas camadas do meu sistema? É o objeto do tipo entidade. É a mesma ideia. Ele só está já implementando coisa para mim e deixando um nível de abstração altíssimo. Eu não tenho que preocupar com isso. Então, a partir daquela query, o que ele me retorna nessa query é justamente uma coleção, um array de alunos. Então, o que o for each faz? Para cada item lá nessa query que é retornado, eu vou trabalhar ele como se fosse um item. E eu consigo imprimir o nome e o endereço dele. Esse for each aqui dentro, vou comentar porque isso aqui vai ser quando a gente vai trabalhar com a collection vinculada. Então vamos supor, um aluno pode ter vários telefones, mas isso não existe no meu banco ainda. Depois eu vou mudar lá e a gente vai fazer funcionar. E dou um console.read para finalizar. Então, recapitulando a ideia desse programinha aqui. O que eu fiz? Criei uma classe do tipo contexto, criei uma classe do tipo entidade. Eu só criei uma tabela, o gerador automático para mim só criou uma entidade e um mapeamento. Certo? Pedi o usuário para digitar um valor de nome e endereço. São os dois campos que eu tenho lá naquela tabela. Logo depois, eu dei um add e um save, inserindo esse cara no banco. Depois de salvar esse cara no banco, eu montei uma consulta besta, que seria uma select asterisco from. É isso que eu estou fazendo aqui. Fiz um select asterisco from e depois dei um for each no array que ele me retornou para exibir os dados que porventura lá existem. E vamos rodar esse programa e torcer para que ele funcione. Bom, digite o nome, claro que eu vou digitar. Vamos dar uma olhadinha aqui no banco, só para desencargo. Vou pegar aqui aluno e vou dar um select top 1000. Só para visualizar os 1000 primeiros elementos. É basicamente uma consulta que ele faz. Não tem nada, concorda? Ele dá um select top 100 em todos os campos. Não trouxe nada, concorda? Não tem registro nessa tabela ainda. Agora eu vou lá, digitar Roberto, um nome bonito. O endereço... blá blá, vou falar meu endereço, senão vocês podem querer me sequestrar. Vou esperar um tiquinho. Aqui ele está rodando em modo debug, ele já mostrou o Roberto blá blá. Então, teoricamente, se vocês acreditam no que eu falei, ele gravou e consultou do banco. Mas eu não acredito não, Roberto, quero ver lá no banco. Vamos lá no banco e rodar aquela consulta de novo. Ó. E tá lá o Roberto blá blá. Alegria, satisfação. Detalhe importante, vou mostrar no próximo vídeo aqui, que é para não ficar vídeo muito grande.